Querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos agradecidos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito por nós e faz. Agradecemos pela Tua fidelidade, pela Tua paternidade. Estamos contentos e confiados nas Tuas mãos. Tudo que atañe a nós encomendamos a Ti. E em nome de Jesus, rogamos que Teu Santo Espírito possa operar em nossas vidas, nos ajudando em todas as coisas. Pai, vai adiante de nós e nos concede de seguir em Espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, estaremos então dando continuidade às considerações que estamos fazendo ainda no livro de Gênesis. Hoje vamos ver um pouquinho de Gênesis e daí vamos, com a ajuda do Senhor, saltar noutras porções. Então vamos abrir no primeiro capítulo outra vez. Primeiro capítulo de Gênesis. Temos, mais que todo, estado considerando o verso 26, implicações que aparecem nas palavras deste verso tão rico, tão cheio de conteúdo, onde está escondido tanta coisa. Hoje vamos precisar fazer algumas conexões. Então, lemos de novo Gênesis 1:26, mas hoje vamos ler um pouquinho mais do mesmo verso. Então, ou também, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rasteiam pela terra. Depois ele continua falando outras coisas acerca do homem, mais detalhadas, acerca da alimentação. Vocês podem seguir vindo aí o verso 26, 27, e chegamos no verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai, de novo repite aquilo que falou, está falando de novo, porque primeiro disse, façamos o homem para isto, e agora passa para o homem aquilo que a Trindade falou. Ele falou a Trindade no verso 26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domines, e fala sobre os peixes do mar, as aves dos céus, as bestas da terra, etc. E isso agora que ele falou, Deus falou, passa para o homem. Disse ao homem a mesma coisa. Disse, sede fecundos,
multiplicai-vos, enchei a terra, e aqui aparece uma palavra misteriosa, que seguramente tem mais conteúdo que aquele que aparece à primeira vista. Diz sujeitai-a. Já isto tem algumas implicações. E agora diz de novo: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Depois disse: e disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era bom, muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. E aí no sétimo dia ele descansou e abençoou, viu que todo era muito bom. Isto é o conteúdo do chamado Primeiras Toledot. A palavra Toledot é uma palavra feminina plural. E aparece várias vezes no livro de Gênesis. A primeira vez que aparece é aqui no verso 4 do capítulo 2, primeira parte. Se você consegue observar a edição hebraica, especialmente as últimas da Stuttgartensia, você vê que a primeira parte, todo o capítulo 1, continuado pelo capítulo 2, até o verso 4, parte A, tudo é considerado como uma primeira tableta, assim como antigamente se escrevia em barro, com cunhas, aquela escritura antiga cuneiforme, que tinha uma introdução, um corpo e um colofone, uma terminação. Assim, esta frase que aparece na parte A do verso 4 do capítulo 2 é o colofone não o início das segundas Toledot, sino o colofone das primeiras Toledot. Falo primeiras assim em plural e feminino, porque Toledot é palavra feminina. E a palavra que é traduzida de muitas maneiras em Gênesis, algumas vezes você vai encontrar, como aqui nesta tradução, esta é a Gênesis. Nesta outra versão diz: estas são as origens. Em outros lugares você vai encontrar que diz: este é o livro das gerações de Adão, Sefer Toledot, Adão, que é as segundas relações, começando no capítulo 5, mas não no verso 1, na parte primeira, sino desde aí no 5, 1a, fala: estas são as relações de Adão, ou seja, Sefer Toledot Adão. Não está falando do que vai escrever a continuação, sino que do mesmo jeito que fez nas primeiras Toledot dos céus e da terra, termina com essa frase colofone. Às vezes o que acontece conosco é que nós lemos segundo os números dos capítulos e dos versículos que colocaram dois arcebispos de Canterbury no século XII e depois no século XIV. Primeiro foi dividida a Bíblia em capítulos, e logo em versículos. E às vezes as perícopas, ou seja, as
unidades capitulares completas, às vezes coincidem sim com os números grandes, com os capítulos, mas às vezes não coincidem. Vocês têm que lembrar que a palavra, quando foi inspirada e foi escrita sem capítulos e sem versículos. E depois, aquele arcebispo de Canterbury, primeiro, no século XII, ele foi colocando os capítulos segundo as ideias que começavam e terminavam, e muitas vezes estão muito bem colocados esses números, mas esses números não são parte do texto sagrado. Eles são úteis porque nos ajudam a encontrar os versículos rápido. Você lembra como era citado o Antigo Testamento no Novo Testamento? Diz, por exemplo, em alguma parte está escrito assim. O Davi disse assim, mas não coloca números e versículos porque não existiam como agora, desta maneira. Não estou dizendo que aquele arcebispo fez uma coisa ruim, não. E nos ajuda para encontrar mais rápido os versos, porque se alguém fala em alguma parte, diz assim, para encontrar essa parte, é bem difícil. Qual será a parte que fala em alguma parte diz? Em cambio, se fala no capítulo 10, verso 15, encontramos bem rápido. Isso é a coisa boa. Só que, às vezes, o arcebispo não colocou o capítulo no lugar certo. A ideia não tinha terminado. Por exemplo, já no primeiro capítulo Deus está falando dos 7 dias, mas ele termina o capítulo no 6º dia. Então o 7º dia parece como se fosse início de um outro capítulo. Então aí ficamos um pouco perdidos. Então nós temos que fazer o seguimento da ideia completa. Isso que se chama uma perícopa. Por exemplo, uma parábola começa, se desenvolve e termina. Essa já é uma perícopa. Seria suficiente uma parábola para um capítulo. Agora, no primeiro capítulo está falando dos 7 dias, e chega no 6º dia e acabou o capítulo. Se você decide, vou ler um capítulo cada dia, vai ficar se no final da ideia. Me compreende? Porque depois no capítulo 2 começa o 7º dia, mas o 7º dia não é começo de nada. O 7º dia é final do capítulo 1. Então você deveria não somente parar onde termina o capítulo 1, sino continuar até que termina a ideia. Então, lê o capítulo 1 até o 6º dia e continua lendo na parte do capítulo 2, onde está o 7º dia, e o colofón, que é a palavra final, que diz de maneira resumida de que tratava aquele documento. Então, rogo que você olhe na sua Bíblia, estamos no capítulo 1, empieza no princípio, termina o capítulo 1 e diz, hubo tarde e manhã o 6º dia. Então agora diz, verso capítulo 2, assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado, você dá conta que o capítulo 2 não é um começo, é a terminação do capítulo 1. E havendo Deus terminado no dia 7º em relação aos 6 anteriores. Você dá conta? Então não terminou a ideia. Então não podemos nos guiar pelo número do capítulo, sino continuar a ideia. E disse, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Se refere
aos 6 dias anteriores. E é uma conjunção. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Quando você vê a edição do texto masorético em hebraico, da Stuttgartensia, das últimas edições, depois deste relato, até o verso 3, coloca como frase final das primeiras Toledot, ou relações, e diz: este é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Então, aí diz em hebreu, Hela Toledot Hashama, Hela Toledot, ou seja, estas são as relações dos céus, Hashamajin ved Haeres, dos céus e da terra, Behibaram, na sua criação. Ou seja, que essa última frase é o colofão de tudo que fala desde capítulo 1, verso 1 até 2:4-3. E 2:4a é a terminação, não se está referindo ao que vai falar depois. Você lê depois, não fala nada da criação dos céus e da terra. Fala de Adão e de Eva, de Caim e de Abel. Ou seja, que essa frase, estas é a Gênese, se refere a uma frase que define o documento anterior. É a terminação, o colofão das primeiras Toledot. Ou seja, esse primeiro documento tem esse nome. É como se Moisés citasse a sua bibliografia anterior a ele, que ele está usando e ele está incorporando. E essa primeiro se chama Relações dos céus e da terra, em sua criação. Depois começa capítulo 2, versículo 4, parte B. Aí começa outras relações. Até aqui tinha falado como Elohim, agora aparece pela primeira vez o nome mais completo, Yahvé Elohim, no contexto do relacionamento de Deus com o homem. Então começa a relatar desde final do verso 4 e todo o verso 5 a terminar todo o capítulo 2, onde fala da criação do homem e da mulher. No capítulo 3 fala da queda do homem e da mulher. No capítulo 4 fala dos filhos que tiveram Adão e Eva, Caim e Abel, e chega até 7. E então depois termina o segundas Toledot, o livro das relações de Adão, assim. Hela 5:1a. Hela Sefer Toledot Adão. Ou seja, estas são as relações de Adão, as relações. Quais? O que vem depois ou o que vinha antes? O que vinha antes. De que tratou o capítulo 2, desde 4, final, 5, todo 3, todo 4? Falou da história de Adão. Deus criou Adão. Então, essa frase, Hela Sefer Toledot Adão, estas são o livro, ou este é o livro das relações de Adão. Se refere à parte anterior. Assim como primeiro fiz aquela declaração da criação e os 7 dias, e quando terminou e descansou, disse, estas são as relações dos céus e da terra. Depois começa com uma linguagem diferente, que começa aí com uma frase longa no capítulo 2, verso 4 ou verso 5, depende como façam as traduções, e diz: quando o Senhor Deus criou a terra e os céus,
não tinha ainda nenhuma planta do campo na terra. Essa é a ordem como continua no hebraico. Então, essa parte B do verso 4, que aqui foi separada por uma coma, aqui por um ponto, porque essa vírgula, ou coma, o ponto, não aparece no hebraico aparecem outras sinais. E por isso, quando você vai no hebraico, você descobre que o segundo Toledot, as segundas relações, o livro das relações de Adão, é aquele cujo conteúdo é a história da criação de Adão especial, que no princípio fiz uma declaração rápida, é um documento. Agora é outro documento incorporado por Moisés, e Moisés cita sua bibliografia, e ele disse: este é o livro das relações de Adão. Qual? O que começa a contar a história de Adão, como colocou ele no jardim, depois como fez a Eva, como veio aquela tentação da serpente, a queda deles, como saíram do jardim, geraram Caim, geraram Abel, matou Caim e Abel, geraram Sete. E então, quando conta toda essa história, que é a história de Adão, e que no capítulo 5 diz que Deus criou Adão, ele chama de Adão aos dois. No capítulo 5 você pode ver que diz aí, verso 2, homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Então, este está se referindo ao conteúdo daquele Toledot que acaba de citar, onde está toda a história de Adão, Eva também incluída em Adão. E depois foi Adão que chamou de Eva, mas Deus chamou os dois de Adão. E aí continua contando essa história de Adão e de Eva. E quando termina, coloca o colofão do mesmo jeito que no princípio, mas os números grandes não nos deixam perceber a continuidade e cortam, às vezes, as ideias. O capítulo 1 termina, antes de terminar, a tableta. E o capítulo 2 é dividido em vários capítulos, e o final aparece como o princípio do capítulo 5. Mas a primeira parte do capítulo 5 é o final das segundas relações, que vem desde 2:4b, contando a história de Adão, por segunda vez com mais detalhes, como tirou da costela a Eva, como os colocou no jardim, como houve a queda, como houve a multiplicação dos primeiros, que pensou Eva de Caim, chega até Sete, e aí então diz Hela Toled Sefer Toledot Adão. Estas, o que acaba de escrever Moisés, incorporando de aquele livro que ele cita, livro das relações de Adão, Sefer Toledot Adão, é a segunda bibliografia citada por Moisés. A primeira bibliografia é Hela Toledot Hashamayim Bet Haaretz. Estas são as relações dos céus e da terra. E na Septuaginta, que é um pouco mais antiga ainda, que é uma tradução ao grego, do hebraico pré-massorético, o texto massorético é posterior ao pré-massorético. E a Septuaginta é a tradução do pré-massorético. E a Septuaginta também inclui a palavra livro, em capítulo 2, 4a. Você vai e lê na Septuaginta e diz aí, Biblion, ou seja, Sefer, Biblion. Este é o livro das relações dos céus e da terra, Biblion. Depois, Sefer Toledot Adão e Hela. Este é o livro das relações de Adão.
Ou seja que, vamos dizer, a segunda perícopa de Gênesis é o livro das relações de Adão incorporado por Moisés. Então você vê que Moisés está citando a sua própria bibliografia, claro, reelaborando ela, colocando ela em uma continuidade com as outras, como faz Josefo, quando escreve as antiguidades dos judeus, ele vai pegando as histórias da fonte dele, depois empalma ou ensambla junto com as outras, e aí vai continuando. Se nós não percebemos isso, as ideias vão ficar cortadas. E também não vamos entender que Moisés está usando bibliografia de testemunhas contemporâneas aos fatos que ele cita. Muito necessário compreender que Moisés está usando livros e bibliografia citada por ele, anterior a ele, provendo dos tempos patriarcais, dos mesmos que viram os acontecimentos. A terceira vez que aparece a palavra Toledot é aí quando vai chegar, eu tenho essas palavras aqui marcadas comigo, coloco uma T, que é Toledot, e aí você chega no capítulo 6, verso 9. 6, 9, diz acá: eis a história de Noé. A palavra é Hela, Toledot, Nohá, do mesmo jeito que as vezes anteriores. Ou seja, escreveu todo o capítulo 5 contando os filhos de Adão, a época em que nasceram, a época em que ele morreu, e vai dando toda essa fonte até Noé. E Noé narra desde Adão até ele. E então Moisés disse: estas são as relações de Noé, porque quem era aquele que conhecia quem era seu pai, as datas de nascimento, de casamento, ou do filho primogênito nascer, da morte, tudo isso que ele vem ilvanando, aquele fio que vem acrescentando. Isso começa no capítulo 5, depois do colofão das Toledot anteriores, das segundas Toledot, as terceiras Toledot, ou relações, porque toda essa palavra, histórias, Gênesis, origens, genealogias, vê? E também história de Jacó, todas essas distintas palavras no hebraico são uma só palavra, Toledot. Aqui aparece em uns lugares como Gênesis, outros traduzem como origens, outros traduzem como descendentes ou genealogia, outros traduzem como história, mas todas elas são somente uma palavra que se repete constantemente, Toledot. Então você pode ver onde começa e onde termina uma Toledot. E quando você vê essas Toledot, essas relações, você vê quem são os autores, porque diz: este é o livro das relações de Adão. Estas são as relações de Noé. E isso é dito no princípio de Gênesis, no final, como um colofão ao final da tableta. Então começa aí no capítulo 5, verso 1, parte 2, parte B. No dia aí, a primeira parte A é: este é o livro das relações de Adão. Isso se refere a essa história de Adão, que vem do capítulo 2, verso 4, no final, 5, 6. Essa é a história de Adão. Esse é o livro das relações de Adão, e de Eva, e da queda, e de Caim e Abel. Aí essas são as relações de Adão. Depois começa na parte B do capítulo 5, verso 1, parte B.
Aí começam as terceiras Toledot. E aí começa a narrar desde Adão até Noé. E então diz, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou e os abençoou, e les chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos, se gerou, e aí vai continuando, chega no capítulo 6, e por fim chega no verso 9. Eis a história de Noé, diz essa primeira parte. A palavra é igual que sempre, Hela Toledot Noha. Ou seja, estas são as relações de Noé. Ou seja, que Noé foi aquele que transmite toda a genealogia de Adão até ele. Quando nasceu, a data de nascimento, tudo isso estava em posse de Noé. E agora Moisés cita sua terceira bibliografia, as relações de Noé. Bem, depois, então, se você sigue descobrindo esses Toledot, é necessário compreender isto para compreender muitas coisas. Então, você pode marcar a seguinte Toledot depois do dilúvio. No capítulo 10, verso 1, é o colofão, é a frase final das quartas Toledot. Ou seja, as relações dos Beni Noá, ou seja, os filhos de Noé. Quem melhor para conhecer o acontecimento do dilúvio? O que passou no dilúvio? Os próprios que viveram. O Noé teve 3 filhos que estiveram na arca, que participaram com Noé na construção da arca, que entraram nela, saíram dela, viram todo o assunto. Eles são os testemunhos diretos que viveram no dilúvio. E eles são os que narram o dilúvio, e essa narração dos filhos de Noé é a bibliografia de Moisés. Moisés não está ele escrevendo uma coisa antiga sem base, não. Os que narram, os que relatam, os que fazem as relações, aqui é chamado, olha como é chamado aí, 10:1. Es Hela Toledot Beni Noha. Esqueça os números grandes. Isso é só responsabilidade do arzobispo aquele, Stephen Landon. Leia as ideias e perceba que esta frase está colocada do mesmo jeito que as frases semelhantes que sempre são colocadas como colofão nestes primeiros documentos até Abraão. Então aí aparece, primeiro documento, Biblion, ou Sefer, como disse a Septuaginta, das Toledot, ou seja, livro das relações dos seus da terra. Esse livro é Gênesis 1:1 até 2:4a. Depois vem, segundo livro, Sefer Toledot Adão. Este é o livro das relações de Adão. Vem desde 2:4b até 5:1a. Tudo isso é a relação do livro de Adão, onde fala da história dele. Quem melhor para contar a vida dele, os acontecimentos que ele próprio? Isso que está fazendo Moisés, está confessando a sua própria bibliologia. Depois, toda essa história de Adão até Noé, com tudo pai, filho, nascimento, morte. Quem melhor que o próprio Noé para ter essa documentação? E a Bíblia diz, Moisés disse, estas são as relações de Noé. E depois vem, depois do capítulo 6, verso 9, a parte B do 9, e todo o 6, o 7, o 8 e o 9, que narra todo o dilúvio, e logo termina o capítulo 9, então agora vem a conclusão
do mesmo jeito que nos anteriores. Estas são as relações dos Beni Noá, os filhos de Noé. Então, os filhos de Noé são os que fazem as relações do dilúvio. Eles que viveram no dilúvio. Eles que registram o evento. E Moisés inclui na sua bibliografia expressa. Estas são as relações dos filhos de Noé. Hela, Toledot, Beni Noá. Do mesmo jeito que as vezes passadas. E aí você continua desde o verso, desde o capítulo 10, e a segunda vez que aparece é 11:10, primeira parte. Então, quando começa, depois do verso 1 do 10, que pertence ao livro, às relações dos filhos de Noé, começa uma parte também genealógica como aquela de Noé, desde Adão a Noé. Agora o filho maior que continua é Sem, e agora Sem continua a tábua das nações até chegar ao capítulo 11, verso 10, depois da Torre de Babel. E aí diz: estas são as gerações de Sem, Hela, Toledot, Shem. Do mesmo jeito. Quem melhor para conhecer quem foram os filhos de Noé, os filhos dos seus irmãos, e ele se coloca de último, sendo o mais velho, se coloca de último, e chama a esse documento, Moisés, Hela, Toledot, Shem. Estas são as relações de Sem. Ou seja que foi Sem o responsável de toda a documentação que enriquece desde o dilúvio até a Torre de Babel. Quem faz toda aquela tábua das nações com os filhos deles é Sem. E para que vocês vejam aqui a antiguidade deste Toledot de Shem, destas relações de Shem, e quero chamar a atenção de algumas coisas aqui. Por favor, abra aí no capítulo 10 de Gênesis. Isso foi útil, esse trabalho do arcebispo nessa área aí. Quero que vocês comecem aqui. Verso 2 começa: os filhos de Jafete. E continua: os filhos de Jafete. Então chega no verso 6, os filhos de Cam, e continua isso até que chega no verso 20, estes são os filhos de Cam, por suas famílias, suas línguas, suas terras, suas nações. E depois no 22, diz: também nasceram filhos a Sem, e aparece nos de Sem na terceira parte do capítulo. Mas no capítulo mesmo, 10, verso 1, a ordem é: estas são as gerações dos filhos de Noá, Sem, Cã e Jafete. Começa primeiro por Sem, depois Cã e depois Jafete. Mas quando começa a descrever os filhos, como é umas relações de Sem, Sem se coloca de último. Mas veja uns detalhes interessantes aqui quando está falando dos filhos de Cã. Vai para o capítulo 10 e vamos aí aos livros de Cã. Vem falando do Jebuseu, verso de 15. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, a Het, ou seja, Sidom, dos fenícios, Het, dos hetitas, os heteus, o Jebuseu, que é de Jebus, Jerusalém. Mas escute isso. Você acha que se isto tivesse sido escrito, como falam alguns outros, em documentos tardios, vai colocar o nome de Jebus e não vai colocar o nome de Jerusalém? O fato de mencionar Jebus como presente,
E mencionar Sodoma e Gomorra como ainda em pé significa que verdadeiramente este documento vinha da era de Sem e não posterior. Se fosse de Moisés, colocaria a destruição de Sodoma e Gomorra, mas isso só acontece no capítulo 19. Aqui nem sequer é mencionada a queima, sino que se fala de Sodoma, Gomorra e as outras cidades vizinhas como juntas. Veja, coloque, estamos lendo de 10, 15, agora 16, Jebuseu, Amorreu, Gergeseu, Eveu, Araceu, Sineu, Arvadeu, Semareu, Amateu, e depois se dispersaram as famílias dos cananeus, e foi o território dos cananeus desde Sidom, está falando para a geração dele, de Sem, Sidom, aí está Sidom, e fala em direção a Gerar, a Tegaça, e em direção de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim, até Laça. Está citando estas cidades como ainda existendo no tempo de Sem. Porque quando Sem viveu, ainda estava Sodoma e Gomorra. Ainda que Sem viveu muito, Sem viveu até os dias de Isaac. Até os dias de Isaac estava vivo Sem. Mas quando escreveu estas relações, falava como que ainda está presente Sodoma e Gomorra. E tem mais coisas ainda. Vamos lendo um pouco e chegamos a Heber, verso 25, Heber dos Hebreus. Note como estas relações de Sem citam aqui os filhos de Heber. A Heber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porque nos seus dias foi repartida a terra. Essa palavra repartida não é distribuição dos pedaços para cada filho. A palavra de Nifelega é quebrantada com violência. Porque o verso de distribuir é diferente. Quer dizer que houve aquela quebra do continente antigo e começou a separação imediatamente depois do dilúvio. Então diz aí, e o nome do seu irmão Joctã. E escute, e Joctã gerou Almodaz, Selaf, Hazarmaveth, Gera, Doran, Musal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Havila e Jobab. Todos estes foram os filhos de Joctã. E a terra em que habitaram desde Mesa, em direção de Sefar, até a região montanhosa do Oriente. Estes foram os filhos de Sem pelas suas famílias, por suas línguas, em suas terras, em suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, por suas descendências, em suas nações. E destes se esparciram as nações na terra depois do dilúvio. Não é uma coisa estranha? Não é estranho que Sem fale um pouquinho de Peleg e um pouquinho mais de Joctã. Se isto fosse escrito por Moisés, não teria Moisés que sublinhar a linha de Peleg, por onde veio Abrão? Mas aqui Peleg só mencionado. Não se fala do que vem depois, como se Sem ainda não soubesse a importância que no futuro teria Abrão. Não é estranho isso? Se dá conta? Aqui ele fala de Joctã, que não é a linha de Abrão. E vá várias gerações e muitos filhos de Joctã. E caia acerca de Peleg. Se fosse alguém que conhecesse o futuro glorioso que teve Abrão, não se centraria melhor em Abrão e falaria desde Peleg até Abrão? Mas não fiz assim. Como começa Mateus? Jesus, filho de Abraão, filho de Davi, os principais personagens da genealogia de Jesus. Mas aqui Sem nem fala dos descendentes de Peleg. De onde vinha Abraão, de onde vem o Messias.
Aí você vê que essas são sinais da antiguidade deste Toledot, deste documento chamado Hela Toledot Shem. Estas são as relações de Sem. É antigo, fala de Sodoma e Gomorra como ainda vivendo, e fala de Joctán, que não é a linha de Abraão, e deixa Peleg aí, e não aparece mais Peleg, senão depois com Taré, com outra Toledot posterior de Taré. Então você vê aqui no verso 11, 10, aí terminam as relações de Sem. E depois começam as relações de Taré até o verso 27 do mesmo capítulo 11. Quem melhor que Taré para continuar a linha de Sem até ele, antes de Abraão? Então você pode ver que o verso 27 diz do mesmo jeito: Hela Toledot Terach. Estas são as relações de Taré, Terach, Taré, os tarequitas. Quem era que tinha toda aquela documentação do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, tataravó para cima? Tará. Quem melhor que ele? Então você pode ver que Moisés está fazendo um uso inspirado por Deus de relações anteriores a ele desde o mesmo começo. O livro das relações do céu e da terra, o livro das relações de Adão, as relações de Noé, as relações dos filhos de Noé, as relações de Sem e as relações de Taré. Essas são as fontes mosaicas dos primeiros 11 capítulos do Gênesis, até chegar à história de Abraão. E aí, se depois de Abraão já muda a ordem. Depois de falar a história, diz: estas são as relações de Ismael, estas são as relações de Isaac, estas são as relações de Esaú, estas são as relações de Jacó. Depois vem o ciclo de José. Então, você vê salmos onde às vezes aparece no início ao músico principal, às vezes, como em Abacuque e em alguns salmos, aparece no final. Então, são documentos isolados com epígrafe, o epílogo, ou colofão. Mas as primeiras começam citando no colofão o documento. Toda aquela história é atribuída a esse documento chamado Sefer Toledot Hashamayim Bechaer, o Etameron, os 7 dias. Depois toda a história, os capítulos 2, 3, 4 de Gênesis, este é o livro das relações de Adão. Depois vem a história de Adão até Noé, e estas são as relações de Noé. Depois conta o dilúvio, estas são as relações dos filhos de Noé que viveram no dilúvio e relataram nele. E isso é a bibliografia de Moisés. Isto é muito importante compreender por causa da luta contra a alta crítica, corrosiva, liberal, e os que pensam agora querer colocar as histórias sumérias como posteriores a Moisés, sendo que Moisés está usando os documentos dos patriarcas que viveram na história e registraram ela, e ele está introduzindo no livro de Gênesis. Então, isto era necessário ver para poder entrar depois em algum Toledot, que aqui precisamos de novo, ir no primeiro Toledot de volta. Então, vamos de novo para Gênesis, ao primeiro Toledot. No primeiro Toledot já tem alguns sinais interessantes. Já fiz menção da palavra soyulgar a terra. Se lembra? Soyulgar a terra. No capítulo 1,
Temos, já mencionei nestes dias, o verso 2 e o segundo dia, que pelo momento nós vamos precisar nos deter para compreender, porque ontem estivemos falando como fomos criados já em um universo onde já o inimigo estava e onde já, nas próprias palavras de nossa missão, e hoje vamos ver novas palavras, já começamos a ver a palavra subjugar, nos mostram como criados para uma edificação de Deus no meio de uma oposição hostil, uma guerra. E as primeiras sinais da guerra aparecem no capítulo 1 de maneira muito leve, mas aparecem. E quando lemos ela à luz de outras declarações do próprio Deus, fica ainda mais claro para nós. Eu sei que sobre isto tem havido discussões no povo de Deus acerca daquela doutrina do intervalo ou da brecha, que não existe só um, sino vários, e principalmente alguns que quiseram colocar os fósseis antigos para tratar de sobreviver contra aquela teoria evolucionista de Darwin. Então alguns usaram o intervalo do verso Gênesis 1:1 e 1:2 como se fosse para poder colocar dentro os fósseis do evolucionismo. E por isso tem havido reação contra o intervalo, não pelas palavras hebraicas, sino porque alguns quiseram usar o intervalo para colocar os fósseis que pretende mostrar o evolucionismo. Então, por isso, eu não vou fazer uma aprovação geral da teoria do intervalo, porque existem várias, e existem algumas que incorporam assuntos não seguros. O que eu vou fazer é somente examinar a exegesis do texto, no que ele realmente diz. Não tenho interesse de fazer uma ligação entre o evolucionismo e a Bíblia através do intervalo. Pode ser que alguns usam para isso o intervalo. Não é explicitamente faço claro, não é a minha intenção, nem creio dessa maneira. Mas eu sim creio no intervalo bíblico, sem acrescentar outras coisas. E tenho que fazer, desde o princípio, clareza sobre isso. Eu só vou ir na exegese do texto, desde a base do hebraico. Então, vou dar aos irmãos uma bibliografia que pode ajudar muito vocês, que me ajudou a mim. Não é tudo, mas se vocês conseguem aquele grosso Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, que é um livro grosso que já foi traduzido ao português, publicado por Russell Shedd na Vida Nova. Eles buscaram os melhores dicionários e é um livro que tem 3 autores principais que são os chefes de uma equipe de eruditos. E cada letra e cada grupo de palavras e raízes escolheram eles os melhores eruditos para escrever esses artigos. E aí nesses artigos você vai encontrar algumas coisas que eu vou mencionar aqui. Não todas provêm de lá, eu vou dizer quais provêm, quais não. Então, gostaria que os irmãos pudessem me acompanhar aqui. Já algumas traduções da Bíblia, especialmente a chamada Bíblia textual, já aceitou estas revisões, estas correções. E aí nessas Bíblias você pode encontrar, às vezes, a transcrição das palavras em hebraico, em lugar de traduzir elas, para passar elas a nossos idiomas. Porque, às vezes, na tradução está a traição. Como dizem que tradutore está muito perto de traditore. Às vezes o tradutor não traduziu o texto, sino que quer mostrar a sua escola teológica na tradução. Mas eu acho que a escola nossa tem que vir da exegese da Bíblia.
não fazer dizer a Bíblia o que ele diz, não corrigir a Bíblia. As traduções sim podem ser corrigidas, mas o texto inspirado hebraico original, essa é a principal base do Antigo Testamento. A mesma coisa com o Novo, agora estamos no Antigo. Então, para compreender melhor essa parte de Gênesis 1:26, que fala que Deus quer que o homem domine em certo ambiente, é necessário saber, e depois vamos chegar no Segundas Toledot, o livro das relações de Adão, e vamos encontrar também chaves aí, mas essas chaves já provêm do verso 2 de Gênesis 1. Então, aqui diz: a terra, estou lendo Ferreira de Almeida, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Esta tradução vou passar de Reina e Valera, só para comparar. Também tem a mesma situação. E a terra estava desordenada e vazia, e as tinieblas, trevas, estavam sobre a faz do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a faz de las águas. Aqui, depois da palavra Eretz, que quer dizer terra, onde dizem as duas traduções estava, essa tradução estava, a palavra exata do hebraico é ajetá. Ajetá é uma palavra que tem uma raiz que é conjugada de diferentes maneiras, até 25 vezes em diferentes contextos. Eu deixei na ocasião passada, para ganhar tempo, com alguns irmãos, não sei se vocês têm aquele livro Bereshit, al princípio 1, Toledot, Hashamai e Bechael, Relações do Céu e da Terra. Aí estão os textos hebraicos e as palavras, uma por uma, estudadas no contexto em que aparecem ao longo da Bíblia. Então, a raiz da palavra ajetar, porque ajetar já é um verbo conjugado, não se traduz sempre como estava. Naquele documento que falei para vocês, grossão, dicionário internacional do Antigo Testamento, que é com mais de 30 eruditos dos melhores no hebraico. Um desses eruditos chamado de Bormann, e ele explica muito claro naquele livro de que o verbo estar, ser ou estar, que nós em português temos os dois, ser e estar, em inglês é a mesma coisa. Esse verbo, geralmente no hebraico, permanece implícito, tácito, não expresso, não escrito. Por isso, quando você está traduzindo, você tem que expressar o verbo, porque no hebraico não é necessário escrever o verbo. Nós, em espanhol e em português, temos que escrever eu estava, era. No hebraico se sobreentende. Não precisa escrever, geralmente, esse verbo. Não precisa fazer explícito. Geralmente fica tácito e não se escreve. Agora, a palavra ajetar, que nestas traduções aparece como estava, na Bíblia textual já não aparece assim. Essa palavra ajetar, que é conjugada, vem de uma raiz que é usada 25 vezes na Bíblia, com o significado de chegar a ser, se tornar, se convertir em. Por exemplo,
Não a palavra, o verbo exato ajetar, porque ajetar é uma das conjugações da raiz. Você tem que buscar as 25 vezes que aparece essa raiz com distintas conjugações. E você vê, por exemplo, um exemplo que é muito explícito. É em Gênesis capítulo 19, quando a mulher de Ló olhou para trás e virou ou se tornou estátua de sal. Vê que se você vai traduzir, e a mulher de Ló estava como uma estátua de sal, não é esse o assunto. Ela não estava como uma estátua de sal. Ela se tornou uma estátua de sal depois que voltou para olhar para trás. E assim, este mesmo verbo que está debaixo desta palavra estava, é aquele que aparece conjugado lá no caso da mulher de Ló. Ela não tinha que olhar para trás, e ela não era uma estátua de sal, nem estava como estátua de sal. Mas Deus tinha falado que não olhem para trás. Mas ela olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Essa é a maneira como se entende este mesmo verso. É este mesmo verbo que é usado lá no caso da mulher de Ló, que é usado aqui em Gênesis 1:2, capítulo 1, verso 2. Ou seja, que está falando que alguma coisa aconteceu com a terra e virou tohu vabohu, desordenada e vazia. São duas palavras que sempre, quando você busca este par, este casal de palavras, tohu vabohu, sempre aparecem como resultado de juízo. Pegue o dicionário, esse que falei, busque onde aparecem essas palavras e você vai ver que sempre essa desolação e desordem vem de um juízo. Ou seja, que quando diz aqui, a terra se tornou ajetada, tohu vabohu, se tornou desordenada e vazia, está mostrando que alguma coisa aconteceu na criação de Deus e que agora entrou o caos. Mas o próprio Deus disse que ele não fez a terra, e usa as mesmas palavras, bohu, assim, vazia, desordenada, que aparece aqui. E isso está em Isaías 45:18. Então vamos lá, Isaías 45:18, e você vai encontrar aí, no verso 18, como fala Deus. Eu vou procurar aqui usar os dois traduções que estão muito perto. Isaías 45, verso 18. Vou ler aqui primeiro Ferreira de Almeida e logo vou ler Reina Valera, as traduções, só para comparar. Isaías 45:18. Porque assim diz o Senhor. Note quem que fala aqui. Fala aqui negando essa tradução errada de que Deus fez a terra vazia e desordenada. Aqui está falando que ele não fez. E aqui ele está usando 4 verbos. E esses 4 verbos têm a ver com o que está em todo aquele primeiras Toledot. Coloque atenção na tradução. Vamos comparar as duas traduções, depois você vai revisar no hebraico e vai encontrar essas mesmas fontes de palavras. Bohu, de tohu vabohu, que diz Gênesis 1:2. Deus está dizendo acá em 45:18, ele mesmo está dizendo que ele não fez a terra dessa forma. Ele mesmo está dizendo que ele não fez a terra bohu, desordenada ou vazia. Olha o que diz aqui. Porque assim diz o Senhor que criou, primeiro verbo, bará, os céus,
o Deus que formou, outro verbo, a terra, que a fez, outro verbo, e a estabeleceu, diz esta tradução. Disse que não a criou para ser um caos. Essa expressão que não a criou para ser um caos está contradicindo essa tradução que a terra estava desordenada e vazia. Essa é a palavra de caos, é tohu vabohu, desordenada e vazia. Mas aqui diz o próprio Deus que ele não a fez assim. Você vê? Ele disse que não a criou para ser um caos, mas para ser habitadas. Eu sou o Senhor e não há outro. Agora vou ler esta tradução aqui, 45:18. Porque assim dijo Jehová, ou Yahvé, que creó, vará, creó, de crear los cielos. Él es Dios, el que formó, otro verbo, formar, que criar essa pela parte que não existia e pela palavra veio existir. Agora, formar é tomar aquilo que existe e fazer com isso alguma coisa. Então, diz mais, que formou a terra, el que la hizo de fazer, hizo, e la compuso, aqui que foi traduzida, estabeleceu, aqui foi compôs, de compor, de tomar aquilo que aconteceu quando entrou em caos, e compor ela. Vê? Isso são os 4 verbos que usa o próprio Deus. É Deus que disse, eu sou Yahvé que criei, que formei, que fez, que compus, ou estabeleci. Mas compus fala mais que estabeleci, porque compor significa tomar algo que foi danificado depois de um juízo, e Deus começou a colocar, separar, aquele separar, colocar a luz, as águas das cima, de abaixo, logo esta juntou, e todo aquele processo que aparece também em outros livros da Bíblia. Em Jó, por exemplo, quando aparece, diz que o Espírito de Deus traçava, alguns dizem o horizonte, o círculo, a palavra é Hog, que significa órbita. O Espírito fez mover aquilo que estava em nebulosa, e essa nebulosa que chama as águas da cima. E dessas mesmas águas da cima eram as de baixo que chegaram a formar este planeta, a mesma nebulosa, as duas. E quando ele mandou separar a nebulosa, antes estava unida e eram os mesmos conteúdos, o mesmo plasma, não era ainda água condensada, era nebulosa. Foi depois que separou, e uma foi para lá, outra ficou cá, que Deus mandou esta se ajuntar as águas e formar os mares. Antes de se ajuntar, estavam em estado nebuloso, igual que podemos ver da cima. Igual, os mesmos elementos das nebulosas eram os elementos que estavam nesta massa de nebulosa que depois Deus juntou e formou os oceanos, e depois de meio deles fez aparecer o primeiro continente. Isso que está escrito em Gênesis. Mas os materiais daqui são os mesmos que estão lá. Por isso, quando eles vêm aqui, como é o fogo de tais materiais, e vem a mesma classe de fogo nas estrelas, lá tem oxigênio, nitrogênio, ferro, qualquer outra dessas coisas. Tudo isso está na Bíblia. E aquela órbita, a palavra Hog, quer dizer órbita. O Espírito se movia em órbita. Vê? E o que formou o planeta estava dentro das mesmas nebulosas do que não foi juntado. Mas algumas são juntadas em estrelas, por isso, enquanto as estrelas, Deus formou e colocou. De onde formou? Daquela nebulosa, que se chama águas, ou Magim. As águas, Magim, o céu, Chamagim, ou seja, expansão, espaço no meio das águas. E as águas eram os elementos que depois
vieram estar nos oceanos da Terra. Os elementos que estão nas nebulosas são os mesmos que estão nos oceanos. Mas antes de estar em forma de oceanos, mares, estavam também difusos como as nebulosas. E no terceiro dia Deus juntou aquela parte das nebulosas que ficou para formar abaixo o planeta Terra e ademais ficaram espalhadas pelo céu. Então, esta parte das nebulosas de abaixo, quando ele mandou juntar num lugar, através daquele mover de Deus em órbita, então aquele movimento gerou os oceanos, tendo os mesmos elementos que estão nas nebulosas do universo, porque era tudo junto. Então, essa palavra caos que aparece aqui, que é a palavra que vem de tohu, vabohu, desordenada e vazia, o próprio Deus está falando aqui, olha, 45:18. Dice, assim diz Yahvé, que criou os céus e a terra, e disse que não a criou para ser um caos. Não a criou para ser um caos. Deus não criou o caos. É o pecado e o juízo sobre o pecado que torna as coisas dessa maneira. Mas Deus faz tudo muito bem. Deus manda as plantas crescerem, manda a terra produzir plantas, manda as águas produzir peixes e animais das águas e da terra. Mas quem que manda? É Deus. Então, quando Deus começou a fazer a luz, boa. Segundo dia ficou calado. Ontem fizemos menção. Olhe de novo Gênesis e verá que o segundo dia Deus não falou. Isto, neste momento, é importante ter em conta, por causa da guerra. Então, disse verso 3, disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Ou seja, que antes de fazer a luz, já aparece as trevas, o abismo, a terra, tohu, babohu, em caos, e o Espírito sobre as águas. Antes da luz, já existe a terra, os céus, as águas, o abismo, mas também o caos. Mas o caos não aparece no verso 1, aparece no verso 2, quando aparece a palavra tohu, babohu. Essa é a palavra, expressão que depois se traduz em caos. A palavra agitar, legitimamente, 25 vezes na Bíblia, cuja lista está naquele livro que mencionei, Bereshit, um por um, com os versículos, as palavras, a conjugação. Essas 25 vezes, o sentido é se tornar, chegar a ser, virar em, resultar em. Vê? Então, é legítimo traduzir como faz a Bíblia textual. A terra se tornou tohu vabohu, ou seja, em caos, desordenada e vazia. Mas o próprio Deus disse, ele, falando ele, que ele não fez a terra em caos. Então, se ele não fez a terra em caos, por que aparece no verso 2 em caos? Porque se tornou. Já depois aparece o segundo dia misterioso com um silêncio que não se entende. E também depois no novo céu, na nova terra, não haverá mar. Não haverá mar. No novo céu e na nova terra. Mas aqui aparece no segundo dia. Você vê o primeiro dia, não? Chamou Deus a luz dia. Olha que Deus chama de dia a luz. E o que chama de noite, as trevas. Ele não está falando em relação a 24 horas. Ele está chamando o dia a luz,
que foi separada das trevas. E está chamando noite as trevas. Só que nós aplicamos dia somente às 24 horas do sol, mas o sol apenas aparece no quarto dia. Os elementos já estavam aí, que conformaram. Deus fez o sol com os elementos das águas superiores que estavam acima dos céus, como disse o Salmo 148. Por favor, me acompanhem, Salmo 148. Tome nota desse verso, porque esse verso, este salmo, é uma escritura paralela daquela. Então diz aí: aleluia, louvai ao Senhor, do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Ou seja, começou pelos anjos. E agora diz: louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas lucentes, louvai-o, veja com cuidado o verso 4, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima dos céus. Aqui foi traduzido firmamento, a palavra é a mesma, chamagem. E Deus chamou aquela expansão, quando houve aquela separação daquela nebulosa, do que depois se formaram os oceanos, e é chamado de chamagem. Deus chamou aquela expansão de céus. Aquela expansão, Deus chamou céus. E aqui, Salmo 148, verso 4, diz: louvai os céus dos céus e as águas que estão acima dos céus. São aquelas que Deus mandou separar no segundo dia. E a parte ficou embaixo. Do mesmo jeito, nebulosa como a de cima. Mas depois ela, através daquele movimento de Hu, de órbitas, ele foi juntando os elementos e reuniu aquelas águas esparcidas num lugar, e chamou aquela junção das águas de mares. Mares, oceanos. Mas é Deus que deu esse nome. Aquelas águas agora condensadas em forma de oceanos, contendo os mesmos elementos que existem nas nebulosas, de onde também se formam até hoje estrelas, etc. Então, irmãos, é muito importante esta parte de Isaías, porque nos fala que Deus nos disse. Então, seguindo o segundo dia, põe atenção aí. Chamou Deus a luz dia, as trevas noite, houve tarde e manhã, o primeiro dia. Aqui, nesta versão, é muito semelhante. Diz assim: chamou Deus a la luz dia, a las tinieblas llamó noche, e foi a tarde e a manhã um dia. Então agora diz: e disse Deus, verso 6, haja firmamento, aqui diz haja expansão, o que quer dizer chamagem. Magem é águas, mas chamagem é expansão entre as águas. Mas não eram águas como os oceanos. Foram oceanos quando foram juntadas no segundo dia. No terceiro apareceu a terra seca. Assim que a palavra água se aplica também ao estado gaseoso das nebulosas, contendo os mesmos elementos químicos que tinham nos oceanos, de onde emergiu a terra. Os elementos que estão na terra provêm do mar, diz a Escritura, e esse provém das nebulosas, aquela parte que se separou da parte que foi para cima dos céus, que acabamos de ler no Salmo 145. Então aqui, escute bem o que fala. E disse Deus: haja expansão no meio das águas e separação entre as águas.
Fez, pois, Deus o firmamento, separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus o firmamento chamagem, ou seja, expansão entre as águas, chamagem, ou seja, chamou, aqui diz firmamento, aos céus. Houve tarde e manhã, dia segundo. Aí não fala nada de que seja algo bom. Então você depois vê o dia terceiro, e aí fala que era bom. Vê o dia quarto, aí fala que era bom. No verso 4 diz, viu Deus que a luz era boa. Mas no segundo dia não aparece por nenhuma parte que isso seja bom. Primeiro, esse caos que o Senhor separou, provém daquele se tornar do verso 2. Ou seja que no verso 1 Deus criou, mas no verso 2 o criado se tornou tohu babohu, caos, desordenado e vazio. Por que se tornou? Depois já no capítulo 3 já aparece o diabo. De onde aparece o mal? E por que no capítulo 2 o homem tem que guardar a terra? Guardar de quê? Dos espinhos? De quais espinhos? Os espinhos só vieram depois da queda do homem. Mas por que antes da queda tinha que guardar? Não era de espinhos. Por que aparece o mal naquela árvore do bem e do mal? Se dá conta que aparecem detalhinhos que Deus vai introduzindo. Primeiro a terra se tornou aquele caos, aquele tohu babohu, desordenado e vazio. Se tornou. Mas Deus disse que Ele não fez a terra num caos. Se o próprio Deus disse que Ele não fez um caos, então quem que fez? De onde vem? Algo aconteceu nos céus. No capítulo 1 aparecem os exércitos dos céus. No livro de Jó, os exércitos dos céus, os filhos de Elohim, estavam vendo como Deus formava a terra. Então, por que aparece o segundo dia e Deus fala que não é bom? Não disse que não é bom, não disse nada. Não disse que é bom. Todos os demais dias dizem que é bom, mas no segundo dia ele fica calado. Porque já houve uma rebelião anterior. E nesse caos é onde estão aqueles anjos caídos que se rebelaram, Satanás e seus hostes. E por isso Deus fala de sojulgar a terra e de guardar o jardim e de não comer da árvore do bem e do mal. E aquela serpente já parece maligna, caluniando Deus. Caluniando Deus, contradizendo Deus, enganando. Então já vemos que o mal já existia no universo quando o homem foi criado. E quando Deus falou que domine sobre as aves dos céus, no céu já estava a potestade, o príncipe da potestade do ar, que é o diabo. Quando disse que domine sobre os peixes, nos mares, nos abismos, já estava aquele Abaddon, aquele Apolion, aquele rei do abismo. Ou seja, que desde que o homem foi criado sobre a terra, já tinha que dominar sobre os restos que se arrastam sobre a terra. Claro, ainda a serpente podia se levantar, mas também rastejava, porque isso é réptil, mas podia agir como se fosse uma criatura erecta, e falava, mas já era rebelde, já era caída. E por causa do que fez, então agora ficou arrastrada para comer, se alimentar do pó da terra. E entre o pó da terra está o homem caído, que é o alimento da serpente. Ele precisa se canalizar pelos homens caídos. E depois aconteceram coisas para prejudicar a natureza humana caída, já só por cair já tem muita ruindade, mas aqueles anjos caídos que onde fizemos menção rápida,
E vou deixar isto rápido. Geraram aqueles Nefilim, e aqueles se misturaram com raças também humanas, e há uma mistura até hoje. Não vou entrar nos detalhes. Então, tudo isso é parte da guerra. O homem foi criado nesse contexto, quando já havia certo tipo de criaturas rebeldes. E ainda depois vieram outras misturadas com o homem caído. Então esse é o contexto da nossa guerra. A palavra de Deus nos colocou aí nesse contexto, para reinar onde estavam criaturas rebeldes. Ou seja que Cristo se formando em nós é para uma edificação no meio de uma guerra. Desde o princípio, quando nascimos, já nascimos no meio da grande guerra universal. E nascimos para participar nessa guerra. Nascimos para subjugar a terra para Deus, para recuperar o resto da terra, para estender o Éden na terra, para encher a terra e subjugar para Deus, someter a Deus. As batalhas de Yahvé que peleia o povo de Deus, é para lhe someter a Ele a terra. Que Ele seja rei, não somente nos céus, sino também na terra. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade aqui na terra, como se faz no céu. Então, no céu Deus expulsou, e aquelas criaturas rebeldes estão caindo. Não têm terminado de cair, em breve cairão na terra. E depois no abismo por 1000 anos. Eles estão caindo, estão chegando os caídos. E tem outros caídos misturados aqui na terra, vinculados com ele no mundo do ocultismo. E o ser humano foi chamado para estender o reino de Deus, em comunhão com Deus. O homem caiu, mas Jesus Cristo recuperou. E nessa recuperação ele se forma em nós. Ele venceu a guerra e ele nos faz partícipes da guerra para continuar como a missão do homem, guardando, não abrindo portas para que aquelas criaturas do mundo oculto e tenebroso entrem no reino de Deus. No jardim o homem tinha a missão de guardar. De onde essa palavra guardar? Por causa daqueles caídos que estão naquelas dimensões e por cuja presença Deus disse nada. Ficou calado, não disse que era bom, porque se dissesse que era bom, o diabo seria bom, os demônios seriam bons, os anjos caídos. Mas ele ficou calado. E depois aparece a proibição para nós: não comais desta árvore. Não abrir a porta para essas dimensões ocultas, não permitir que eles entrem entre nós, manter-los do cerco para fora. Esse cerco foi confessado por Satanás acerca de Jó. Porque você tem um cerco ao redor dele. Exatamente. Nossa missão é estender esse cerco, que no princípio era o Éden. Mas agora temos que subjugar toda a terra e estender o cerco do Éden e do governo de Deus. Agora isso, o homem expulso, já não foi possível. Mas agora Cristo fez possível. E agora esse homem que Deus planejava é a igreja. E a igreja é a que tem que resistir, é a que tem que manter fora o inimigo. Estamos numa edificação resistida por meio de guerra e hostilidade pelo maligno. Mas nós somos que temos que estender por a terra a cidade de Deus, as igrejas de Deus, vivendo no Espírito, nós sometendo o governo de nosso Senhor, sendo afines com Ele, representando Ele e mantendo a vitória da guerra dele. Porque essa guerra é dele, minha é a guerra, não é vossa, é minha.
Ele já venceu, ele é Deus. Ele já venceu como criatura, sendo Deus se fez homem. E como homem foi provado, e como homem venceu tudo. O pecado, a carne, o mundo, o diabo e a morte. E agora ele se forma em nós. E se estende através da igreja. E agora a igreja recupera a terra e la somete a Deus, ao governo de Deus. Mas nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados. E também alguns desses estão no Tártaro, mas alguns filhos híbridos deles continuam na terra em posições elevadas. Então Deus nos conceda andar no Espírito, andar na palavra, andar na vitória de Cristo, na vitória de Cristo, e manter a vitória de Cristo e estender a missão de Adão, sojulgar a terra, encher a terra. Essa agora a igreja, o novo homem que faz isso. E essa guerra vai se tornar o Armagedone. Estamos na hora das definições. E nós temos que definir por Deus. Não ser enganados. Entender de que se trata todo este drama. E tomar posse pelo Senhor, como Ele também nos escolheu em Cristo. E segundo o seu preconhecimento. E aos que Ele conheceu, Ele chamou e justificou e já glorificou em Cristo. Agora, tudo que é de Cristo, o Espírito vai passando para nós, e nesta guerra nós vamos sendo fortalecidos. E as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. Bom, vamos parar aqui, irmãos, por hoje. Vamos orar a Deus. Querido Senhor, agradecemos a Ti a oportunidade que temos de ler, revisar estas palavras, esperar em Ti, estar atentos a Ti, em nossos espíritos. Concede-nos, Senhor, de entender a Ti, Tua palavra, Te seguir. Entregamos tudo o que pensamos entender nas Tuas mãos. Queremos entender melhor, invocamos Teu nome, pedimos Teu socorro e Tua ajuda. Nos guia e nos guarda. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão.